capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Nós temos estudado esse evangelho, temos estudado esse material aqui da APECOM sobre o amor de Deus. Você deve usar esse material aqui tanto para a sua edificação, né, como nós temos usado aqui para a nossa edificação, mas é um material também que você pode usar para evangelização. Então você vai pegar esse material aqui, vai compartilhá-lo com alguém. E nós já nos dispusemos aqui, se alguém quiser montar algum grupo, né, ou tiver alguém para evangelizar, fazendo aqui o curso, você pode pegar conosco esse material que nós estaremos fornecendo a você, para que você possa usá-lo na evangelização pessoal. O tema da nossa lição hoje, meus irmãos, lição de número 12, humildade, triunfo e autoridade. Nós vamos fazer uma oração, mais uma oração, e aí estaremos nos dividindo. Pediu o nosso irmão presbítero, continuaremos a lição, né? Pediu o nosso irmão presbítero Júnior que faça a oração. Amém. Boaner, você me ajuda aqui com o microfone? Meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou participar da lição, levanta a mão aí que o Boaner vai estar levando o microfone para você. Meus irmãos, só retomando aqui um pouco do evangelho de João, qual a intenção de João no seu evangelho? Mostrar com argumentos que Jesus é o Cristo. Amém, igreja? Amém. Esse é o propósito de João, né? Então, o Messias viria. Como reconhecer o Messias? Através dos seus sinais. As profecias do Antigo Testamento teriam que se cumprir em Jesus Cristo. E João vai mostrando que tudo aquilo que o Antigo Testamento disse a respeito do Messias se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Então, esse é o propósito de João. Às vezes, né, focando aqui nos milagres, né, que já foram estudados por nós não podemos ver Jesus como um milagreiro. É claro, meus irmãos, que ele fez milagres, ele faz milagres. Amém, igreja? Mas ele não é um milagreiro, ele é o Messias, ele é o Cristo. O propósito de Jesus é nos salvar dos nossos pecados, porque salvando-nos dos nossos pecados, ele vai nos salvar das consequências do pecado. E ele veio para nos salvar, então, do pecado e nos dar salvação eterna. Esse é o grande propósito do Evangelho de João, né? Mostrar que Jesus, ele é o Cristo. Bom, depois do capítulo 11, onde Jesus realizou ali o seu milagre, o seu grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, e Jesus o ressuscitou. Agora nós vamos para o capítulo de número 12, onde Jesus ele vai fazer a sua entrada triunfal ali em Jerusalém. Nós vamos ver aqui as respostas conforme formos estudando o texto hoje. Por quê? Porque aqui as respostas hoje, as questões, elas estão colocadas bem na sequência do texto. Primeiramente, nós vamos estudar aqui do versículo 1 até o versículo de número 8, onde Jesus ele é ungido por Maria em Betânia. Então aqui, essa semana né, que João vai relatar, João agora vai relatar uma semana, a partir do capítulo de número 12, que é a semana da preparação e morte de Jesus Cristo. Então vejamos ali, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. 6 dias antes da Páscoa,
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então João, ele nos relata aqui o tempo, né? O tempo 6 dias antes da Páscoa, depois Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, logo depois da celebração da Páscoa, ele será crucificado, ele mesmo será o Cordeiro Pascal. Então ele vai para Betânia, onde estava Lázaro, ele havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então nós temos aqui a família Marta, Maria e Lázaro, reunidos ali com Jesus Cristo. Eles estão numa ceia, num jantar. E o que será que eles estão fazendo, meus irmãos? Provavelmente eles estavam aqui celebrando a ressurreição de Lázaro, né? O novo nascimento de Lázaro, o milagre que Jesus Cristo fez na vida de Lázaro. Então era um momento assim de celebração, de grande gratidão por aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro. Então Maria, veja o versículo de número 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Esse bálsamo era um perfume muito precioso. No texto original aparece a palavra mirra, e o que Maria faz aqui é pegar uma libra, né? Uma libra correspondia a 327 gramas desse perfume aqui muito precioso, um nardo puro, diz ali, e ela ungiu os pés de Jesus, ela derrama tudo ali sobre os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Acontece, meus irmãos, que isso aqui não era um ato muito comum, porque as mulheres naquele tempo não tinham assim contato, né, físico com os homens. E aqui ela quebra o protocolo, ela quebra aquilo que é tradição, aquilo que é cultural, ela vai contra a cultura, ela joga ali aquele perfume, né, aos pés de Jesus Cristo, e ela enxuga com os seus próprios cabelos. Então, aquela atitude dela, de certa forma, foi uma atitude escandalizante. Mas ela o fez por Jesus, o fez ali movida no seu coração. Ela estava muito grata a Jesus por aquilo que Jesus a Cristo havia feito, ressuscitado seu irmão dentre os mortos. Então foi uma atitude de adoração, de gratidão, de reconhecimento daquilo que Jesus Cristo havia feito. E o fato é que o perfume ele foi se espalhando, né? O cheiro daquele perfume foi se espalhando por toda a casa e certamente permaneceu ali durante toda a ceia. Agora, isso é uma atitude estranha, não é verdade? Você, quando quer dar um perfume para alguém, o que você faz? Você pega e dá um frasco, né, para a pessoa, agora vai derramar todo o perfume ali nos pés daquela pessoa, para quem você quer presentear, a sua atitude de gratidão. Ela poderia ter chegado a Jesus, porque Jesus, meus irmãos, era mantido por ofertas. O ministério de Jesus era mantido por ofertas. E ela poderia ter chegado a Jesus e ter dado a ele, né? Olha, está aqui um perfume precioso, o senhor faz o que o senhor quiser. Que se o senhor quiser usar, o senhor usa, se o senhor quiser vender, o senhor vende, mas não. Ali, meus irmãos, ela foi movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece aqui no texto, é claro, mas o texto nem sempre vai mencionar o Espírito Santo, nem Deus Pai, né? Mas ela foi movida em seu coração ali por Deus, pelo Espírito Santo, a essa atitude, e o texto vai dizer a razão dela ter feito isso, mas foi uma atitude de adoração, de gratidão, de glorificação a Deus. E aí vem uma questão para nós aqui, prática também. A Bíblia fala muito, os evangelistas vão falar muito sobre ações de graças, né? Ações de gratidão. Diante de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, das bênçãos que Deus tem nos dado, nós temos tido alguma ação de graças? É importante nós refletirmos a respeito disso. Nós nos lembramos agora de quando Jesus ele curou 10 leprosos. Ele curou 10 leprosos. E a Bíblia diz que só um voltou
para agradecer. Aí Jesus falou assim: onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer? Então é importante nós termos essa atitude de gratidão, essa atitude de ação de graças. E aqui o que Maria faz é isso, ela nos mostra o que é uma atitude, né, de gratidão a Deus, mais do que palavras, uma atitude de gratidão a Deus. Judas Iscariotes, verso de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então aqui aparece a figura de Judas. Judas, o texto já informa, né, que ele vai trair Jesus. O texto já nos prepara para a cena da traição. E Judas tem um pensamento meio que lógico, assim, um pensamento lógico. Por que jogar esse perfume fora? Por que jogar todo o perfume, né, de uma vez? Um perfume desse valor, ele passa aqui o preço do perfume, 300 denários. Né? Um denário era o valor de uma diária de um trabalhador comum. Então, hoje aí entre 150 e 200 reais. Então seria 300 vezes isso, né? 300, imagine um perfume desse valor. 300 vezes 200 reais, dá quanto, meus irmãos? 6 mil? 6 mil reais. Um perfume aí de mais ou menos aí entre 5 e 6 mil reais. Esse era o valor do perfume. Era um valor considerável, né? Para qualquer época. E Judas, né, com aquele raciocínio dele, puxa, tanto dinheiro sendo usado assim de uma vez só, jogado fora na cabeça dele. Poderia ter pegado esse dinheiro todo e dado aos pobres. Lembrando, meus irmãos, que os judeus eles tinham regras rígidas para dar o seu dinheiro também aos pobres. Porque, claro, né, os pobres eles precisam de ajuda, devem ser ajudados. Mas aqui no nosso contexto aqui a gente tem muito nóia, né? Muito nóia. Aí a gente tem que explicar. Para quem se dava esmolas naquela época? Uma pessoa que tivesse condições de trabalhar, o judeu não dava. Inclusive o apóstolo Paulo fala o quê? Quem não trabalha, não coma. Então quem eram os pobres? As viúvas, os órfãos, né? Naquela época a figura central de sustentação da família era quem? O homem. Então quando perdia-se ali o homem, a viúva e as crianças por vezes ficavam desamparadas. As mulheres não trabalhavam naquele contexto facilmente, não arrumavam serviço fácil. Os irmãos se lembram da história lá de Ruth e Noemi, né? E esqueci o nome da terceira. Oi? Orpa, né? Então a Ruth ela foi trabalhar onde? No campo. Só que o serviço que ela foi fazer no campo não era um trabalho, ela foi esmolar no campo. Ela pegava aquilo que caía no chão. Outras pessoas que recebiam esmola naquele tempo eram quem? Cegos, coxos e aleijados. Então, pessoas impossibilitadas para o trabalho. Então, no nosso contexto aqui, a gente tem muito nóia. Então, quando a gente dá dinheiro para um nóia, a gente não está dando dinheiro para uma pessoa, vamos dizer assim, pobre. A gente está sustentando o tráfico. O que nós devemos fazer com essas pessoas? Tentar ajudar de outra forma. Né? Evangelizar, a gente devia ter não sei, né? O certo era ter alguma forma de tirar elas desse contexto aí das drogas, né? É claro, não estou dizendo para você não dar um pão, uma pessoa para um faminto, até para uma pessoa assim. Claro que você, se puder, dê. Mas, às vezes, a gente dá o dinheiro, a pessoa vai fazer o quê? Vai usar para droga. Mas Judas, ele tem esse entendimento aqui. Ele tem esse entendimento. Olha, a gente podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Mas veja o que o verso 6 diz. Ele não tinha cuidado com os pobres. Ele não amava os pobres. Ele não tinha nenhum interesse nos pobres. Ele era o que, meus irmãos? Ladrão. Ele era ladrão. Ele pegava o dinheiro da bolsa para ele.
Ele retirava ali o dinheiro da bolsa. E é muito interessante isso, a história de Judas, né? Quando a gente estuda sobre Judas, a pessoa Judas, o personagem histórico, não o personagem fictício, né? Mas o personagem histórico bíblico Judas. Porque, meus irmãos, Judas, ele andou com Jesus. Ele estava ali no ministério, no maior ministério de todos os tempos. Ele fez parte, não de maneira distante, mas ele era parte integrante desse ministério. Jesus, ele concedeu poderes aos seus discípulos. Então, quando Jesus os envia de 2 em 2, para irem de cidade em cidade, a Bíblia diz que Jesus concedeu a eles poderes. Poderes para curar, para libertar, para expulsar demônios. E Judas recebeu esses poderes. Foi concedido a eles. Então imagine que Judas não apenas viu milagres, sinais messiânicos, mas Judas realizou também milagres, muitos, mas o que não se converteu foi o quê? Coração de Judas. Então a conversão, meus irmãos, não tem a ver com ver algo ou participar de algo. A pessoa pode estar na igreja, ela pode participar do Espírito Santo, ela pode receber até dons do Espírito Santo por um tempo, se Deus quiser. Como Deus fez com Judas, Deus pode fazer com outros. A gente vê isso lá no estudo sobre os dons que o apóstolo Paulo faz. Mas conversão é outra coisa. Conversão é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Isso o homem não pode produzir em si mesmo. Isso só Deus pode produzir. E Deus não produziu no coração de Judas. Judas não era convertido. Ele estava entre os 12, mas ele não era convertido. É o que o texto mostra. Ele era ladrão. Eu fico imaginando, meus irmãos, como Judas, ele pôde continuar sendo ladrão, mas ele continuou voluntariamente sendo ladrão até o final. E os versículos 7 e 8 explicam o porquê Maria foi movida em seu coração a derramar aquele perfume aos pés de Jesus. Jesus, entretanto, disse: deixai-a. A expressão deixai-a significa não a incomodem. Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O texto aqui ele traz uma tradução difícil, meus irmãos, porque o texto original ele não quer dizer assim, deixem, porque ela está guardando isso para o dia do meu sepultamento. O texto original, ele na verdade, ele quer ensinar o seguinte: isto que ela fez foi uma preparação para o meu sepultamento. O que o texto mostra é o seguinte: o círculo íntimo de Jesus não teria oportunidade de embalsamá-lo, de prepará-lo para o seu sepultamento. Então, era aquele momento ou nunca. Os irmãos estão compreendendo? Então, sem saber, de maneira inconsciente, eles estavam participando do sepultamento de Cristo, porque quando uma pessoa morria naquele tempo, ela era perfumada. Jogava-se perfume, né? Ela era preparada com perfumes. E entre esses perfumes, né, a mirra foi o que aconteceu aqui, né? O nardo puro, o que aconteceu aqui nesse texto. Então, ela foi movida em seu coração por Deus Pai, pelo Espírito Santo, para que os seus discípulos, ela e Marta, Maria, o círculo íntimo de Jesus, participasse ali da preparação para o sepultamento de Cristo Jesus. Jesus diz claramente: olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, sempre vão ter oportunidade de praticar boas obras e fazer o bem, mas eu nem sempre. Vocês me têm agora, daqui a pouco vocês não me terão mais no sentido físico, né? No sentido físico. Ok, meus irmãos? Então, olha só, né? Esse texto ele nos ensina sobre várias coisas. Ele nos ensina sobre ação de graças,
Nós devemos ser gratos a Deus, agir com ações de graças. Esse texto aqui, ele nos ensina sobre o fato de nem todos que estão ou que fazem parte da igreja são de fato convertidos. A conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus. E algo precioso que esse texto nos ensina é sobre a oportunidade, né? A oportunidade. Porque, meus irmãos, era aquele momento que eles tinham ali para se despedir. Depois eles não teriam mais essa oportunidade. Jesus sabia disso, eles não sabiam, como nós não sabemos sobre o nosso tempo aqui. Então nós devemos estar sempre aproveitando bem as nossas oportunidades para fazer o bem e para glorificar a Deus, porque o nosso tempo é agora. Amanhã nós não sabemos. Amanhã nós não sabemos. Amém, igreja? Alguém quer falar algo aqui nesse primeiro ponto? Interessante isso aí, né? Nos pés de Jesus, de vez, às vezes eu podia pensar para ele jogar na cabeça. Na cabeça, Lucas de número 7, salvo engano, vai falar sobre a mulher que jogou na cabeça de Jesus. Que eu tenho essa curiosidade. Seu Dario, eu não vou saber a resposta do porquê, tá tudo bem. Do porquê ela jogou ali nos pés, que tinha o costume de lavar os pés também, essas coisas, né? Sim, muito bem, pode ser isso. Como eles estavam ali à mesa, antes do jantar, lavava-se os pés. Jesus já estava à mesa, né? Mas pode ser que ela... É só uma curiosidade. Sim, bem interessante. Obrigado. Ok, agora, versículos 9 e 11, antes de entrar aqui no... Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, em Betânia, e lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, né? Então Lázaro aqui virou uma atração. O cabra havia morrido, né? 4 dias morto. Imagine as perguntas que o pessoal não tinha para ele. Lembra, semana passada nós falamos da tradição. Havia uma lenda que a pessoa que morria a alma ficava até 3 dias ali. O pessoal deve ter perguntado para Lázaro, né? Imagine quantas pessoas. Lázaro, e aí, como é que é morrer? Conta para a gente. Aí seu espírito ficou 3 dias aqui ou foi logo para a presença de Deus, né? Lázaro, você foi na presença de Deus? Como é que é lá? Conta para a gente. A Bíblia, meus irmãos, não relata essas coisas. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi arrebatado até os céus. E o que o apóstolo Paulo nos fala sobre os céus? Fala nada. Ele diz, é inefável. Ele só diz isso, é inefável. O que é inefável? Palavras humanas não expressam aquilo que ele viu e viveu lá. Então a Bíblia já nos dá uma dica. Tem muita gente que diz assim, olha, eu morri. Aí a pessoa conta, sabe, o que aconteceu, que ela foi para o céu, depois foi para o inferno, e conta um monte de coisa. E o povo fica indo atrás dessas coisas. Mas, meus irmãos, as coisas reveladas pertencem a nós. As reveladas pertencem a nós. As não reveladas pertencem ao Senhor somente. Então, a gente não deve ficar buscando essas coisas, porque nós vamos acabar ouvindo mentiras. Achei interessante isso, né? Mas Lázaro aqui virou uma atração. Então, o pessoal estava indo já, não só atrás de Jesus, mas também atrás de Lázaro. E olha a atitude dos principais sacerdotes, né, dos grandes líderes do Sinédrio, versos 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Matar também Lázaro, porque eles já haviam decidido matar Jesus. Nós vimos na semana passada. Por que eles decidiram matar Jesus? Eles tinham inveja de Jesus, eles tinham medo de perder o seu lugar para os romanos, que os romanos tirassem a posição social deles, e eles tinham medo também que os romanos ocupassem a nação, porque se os romanos soubessem que poderia haver uma revolta, que se Jesus é o rei, então pode haver uma revolta popular. Se os romanos chegassem a essa conclusão, os romanos poderiam tomar a
a nação. E eles não queriam isso, então eles decidiram, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram os sinais messiânicos, eles decidiram matar Jesus, e agora eles decidem matar também Lázaro. Meus irmãos, esses homens eram os principais sacerdotes. Eles conheciam a lei, eles conheciam as profecias. Mas o que não era convertido era o quê? O coração deles. Se o coração de Judas, que era do círculo íntimo dos discípulos e de Jesus, não era convertido, o coração dos principais sacerdotes também não era. Isso nos mostra o quê? Você vê milagres, não vai te levar a uma conversão. Você conhecer muita palavra de Deus, só o conhecimento por si só, também não vai te levar a uma conversão. O que nos leva à conversão é o Espírito Santo de Deus. A conversão, meus irmãos, ela é uma obra externa a nós. Deus usa a sua palavra, Ele usa também os milagres para levar pessoas à conversão, mas essas coisas sozinhas, elas não são o suficientes. É preciso uma ação do Espírito Santo de Deus no coração. Então, os principais sacerdotes, né, quando eles viram, veja o versículo de número 11, que os judeus estavam se convertendo por causa de Lázaro, porque Lázaro, ali o milagre de Lázaro, né, estava levando muitos judeus à conversão. Claro, né, subentende-se aí a premissa, Deus estava agindo, levando aquelas pessoas à conversão. Eles decidiram matar também Lázaro por esse motivo. E aí vem um dos textos centrais agora, onde Jesus, ele entra em Jerusalém. A partir do verso de número 12 até o verso de número 19, nós temos aí a primeira pergunta do seu material, né, que você pode usar para responder e trabalhar em discipulado. Como Jesus foi recebido pela multidão. Lembrando que Jesus, ele sobe para Jerusalém. Hoje nós sabemos disso, né, porque nós temos o contexto todo, mas os discípulos não sabiam claramente, embora Jesus tenha dito para eles. Jesus falava com eles, mas eles não compreendiam. Jesus sobe para Jerusalém para quê, meus irmãos? Para morrer pelos nossos pecados. Ele vai para Jerusalém para morrer. Mas nesse momento, quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado rei. Ele é aclamado rei. Então, como Jesus foi recebido pela multidão? A resposta, meus irmãos, é clara. Ele foi recebido como rei pela multidão. Ele foi aclamado rei pela multidão. E essa mesma multidão que o aclamou rei será a multidão que o crucificará mais adiante. Então a gente vê, né, como é o coração do homem. O coração do homem é como torcedor de futebol. Se o time ganha hoje, ganha 2, 3 partidas, nossa, o técnico é uma beleza. Se o time perde 3 partidas, tem que mandar esse técnico embora, porque ele é um péssimo técnico, né? E com isso aconteceu várias vezes com Jesus. Jesus era aclamado pela multidão, logo após a multidão queria fazer o mal com Jesus. E aqui nesse texto a multidão aclama Jesus como rei para depois crucificá-lo. Mas vamos ver aqui o verso de número 12, diz assim: no dia seguinte a numerosa multidão que viera à festa, né? A festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana. O que significa a palavra Hosana? Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos agora, ó Senhor. É uma expressão idiomática, né? Uma palavra só. No português, várias palavras para expressar o significado. Senhor, salva-nos agora. Meus irmãos, a multidão, por um momento, ela reconhece Jesus como Cristo. Ela diz: Senhor, salva-nos agora. Salva-nos agora. Na cabeça daquela multidão, Jesus faria o quê? Libertaria Israel das mãos
dos romanos. Ele seria o Messias libertador humano, que destronaria Roma e entronizaria, né, um novo trono ali em Jerusalém. Então eles clamam: salva-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então, meus irmãos, essa é uma das cenas mais bonitas da Escritura, porque eles vão colocando ali palmeiras no chão, né, vão cortando, vão preparando um caminho todo bonito ali para o Senhor Jesus Cristo passar. E eles vão clamando, né? A multidão clama, imagine um clamor, né? Algo em uníssono, e a multidão ali clamando: salva-nos agora, ó Senhor, salva-nos agora. Você veio para isso, para nos salvar. Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então eles estão dizendo: ó, você veio para nos salvar, bendito, né? Bem-aventurado, você veio para isso, você veio para nos salvar, você veio em nome do Senhor, você é o rei de Israel, salva-nos agora. A boca falava, mas o coração... E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, montado em um filho de jumenta. Aqui se cumpre mais uma profecia messiânica, que Jesus deveria entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho. E ele entra ali num jumentinho. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, quando porém Jesus foi glorificado. Então eles se lembraram destas coisas que estavam escritas a respeito dele também, de que isso lhes fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então você imagina, né? Por um lado a multidão clamava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. As palmeiras, né? Ali são duas multidões, uma multidão que vem acompanhando Jesus, uma multidão que está ali na entrada de Jerusalém, e a multidão que vem acompanhando Jesus vai dizendo: olha, ele ressuscitou Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias, ele ressuscitou Lázaro, ele é o rei de Israel, ele é o Messias. Verso 18 e 19, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo vai após ele. Qual foi a conclusão aqui dos fariseus, meus irmãos? Nós estamos agindo de maneira lenta. Eles chegaram a essa conclusão. Nós não demos um jeito nele ainda, né? Enquanto a gente não der um jeito nele, essa coisa vai continuar crescendo, porque a multidão está seguindo ele, muita gente está indo ao encontro dele. Então aí a nossa questão, né? Como Jesus foi recebido pela multidão? Ele foi recebido como rei. Ele foi recebido como as profecias do Antigo Testamento diziam que ele deveria ser recebido, como rei de Israel. A multidão clamou: hosana, salva-nos agora, ó Senhor. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Uma complementação textual aqui. Essa multidão, ela clama Jesus como rei. Essa multidão depois vai clamar um outro clamor. Poucos dias depois, essa multidão vai dizer o quê? Crucificam. Crucificam. O que Jesus vai fazer na cruz? Uma oração. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois Pedro vai pregar para essa mesma multidão. E 3.000 pessoas irão se converter. Deus ouvindo a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque Pedro vai dizer: vocês crucificaram Jesus. Vocês o crucificaram. E eles vão dizer: Senhor, que faremos para ser salvos? Então, interessante esse movimento, né? Rei, crucificam, Jesus intercede,
Deus manda o seu apóstolo pregar para essa mesma multidão, que depois vai se converter e vai se tornar a igreja verdadeira, porque a primeira igreja nasce em Jerusalém. Jerusalém reconhece Jesus como rei, Jerusalém pede para ser crucificado o Filho de Deus, Jerusalém recebe a primeira igreja cristã da história. É maravilhoso, né? Ver como Deus, ele age. Deus poderia ter agido diferente? Poderia, mas ele escolheu agir assim. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o agir de Deus lá em Romanos, final do capítulo 11, né, de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: quem entendeu a mente de Deus? Né? Quem entendeu a mente de Deus? Porque quem entende os caminhos do Senhor? Ele faz as coisas do jeito dele, né? É muito maravilhoso. Diante disso, né, pastor, o senhor explicou agora, fica claro, né, o sacrifício de Jesus, né, e pela fé, né, que nós Sim. temos nele, somos salvos, né? Sim. Deus preparou tudo já perfeitamente. Deus preparou tudo perfeitamente. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso porque aqui mostra uma oscilação do coração humano. E o nosso coração, ele é assim, meus irmãos. Ele é oscilante, né? Mas Deus não. Deus não. Deus ele não oscila conforme a nossa fé oscila, ou conforme o nosso coração oscila, não. Deus tem o plano dele, e o plano dele é perfeito, o plano dele não pode ser frustrado. Vamos lá, os gregos, né? Os gregos desejam ver Jesus. Pergunta de número 2 aí do material. Algumas pessoas gregas expressaram um profundo e especial desejo em seus corações em relação a Jesus. Qual era o desejo dos gregos? A gente vai ver que o desejo dos gregos era ver Jesus. Só que os gregos aqui nesse texto, eles têm uma representação. Os gregos aqui, eles representam os estrangeiros. Porque Jesus, ele veio primeiramente para o seu povo, para os judeus. Mas ele não veio somente para os judeus. Ele seria uma semente de salvação, um Messias para todas as nações. Porque o judeu tinha na mente dele o seguinte: o Messias é nosso. Mas Jesus diz: não, eu sou primeiro de vocês, mas depois para todas as nações. E Paulo vai dizer que a maneira do judeu ser salvo é pela fé em Jesus. E a maneira do estrangeiro ser salvo é como? Pela fé em Jesus. Então a maneira de salvação é uma só. O caminho de salvação é um só, que é Jesus Cristo. E esses gregos são ali um dos primeiros estrangeiros a pedir por salvação. Eles querem ter um encontro com Jesus. E meus irmãos, quem quer ser salvo deve ir ao encontro de Jesus, deve clamar por Jesus, por essa salvação. E louvado seja Deus que a salvação, ela nos alcançou. Amém, igreja? Temos aqui falado, né, semana passada aqui falamos sobre a igreja perseguida. Muitos países, é difícil o evangelho. Então, alguém me perguntou esses dias do Egito. O Egito é um lugar que tem igreja cristã lá. Tem igrejas evangélicas lá. Só que o problema lá é você evangelizar alguém. O que os egípcios têm na mente é: você quer ser cristão? Você pode ser cristão, mas não evangelize os não cristãos. Não evangelize os muçulmanos. Se um muçulmano ele é evangelizado, esse muçulmano evangelizado, ele perde tudo. Ele é afastado da sua família, ele perde o seu emprego, ninguém mais dá emprego para ele. Porque vão perguntar lá na ficha, lá, religião. Mas você é muçulmano, agora você é cristão? Sim, então você não, na minha empresa você não trabalha. E muitos cristãos passam necessidade nesses países porque se posicionaram pelo cristianismo. Então, em muitos países o evangelho é difícil, a evangelização é difícil. E tem países, né, como a Coreia do Norte, que não pode, a Bíblia não pode, você não pode ter uma Bíblia. Agora, que privilégio nós temos em nosso país? O evangelho chegou até nós, nós temos
liberdade de adoração, de pregação, de expressão, estão limitando a nossa liberdade. Muitas coisas a gente não pode falar mais, fora da igreja. Dentro da igreja eu posso falar qualquer coisa, essa é a lei. Eu não posso falar contra não posso falar contra algumas coisas, né? Fora da igreja, lá na rua, por exemplo, se eu começar a gritar na rua lá, eu vou ser preso, né? Por alguma fobia. Mas dentro da igreja eu posso falar qualquer coisa. Não podemos transmitir qualquer coisa. Então tem essa lei também. Dependendo do que eu for falar aqui, encerra aí a transmissão. Mas o fato, meus irmãos, é que o Evangelho chegou a nós, que grande privilégio temos. Então vamos ver aqui os gregos, né, os estrangeiros. Esses gregos, eles nos representam, eles representam os estrangeiros. E a gente vê que eles tiveram, sim, uma certa dificuldade de chegar até Jesus. Não foi fácil ali. Mas veja ali o verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia também alguns gregos. Então alguém pergunta aqui, mas os gregos, os estrangeiros poderiam adorar naquela época? Sim, poderiam. Havia um local do templo próprio para os estrangeiros, chamado Pátio dos Gentios. Então os gentios, os estrangeiros, eles poderiam chegar ali naquele local, mas eles não poderiam participar da festa com os judeus, porque o judeu nem com estrangeiro come, nem tocar no estrangeiro eles não tocavam. Dependendo se tocasse no estrangeiro, ficava imundo até o final da tarde, tinha que passar por um ritual de purificação. E o judeu também, os estrangeiros não poderiam participar da Páscoa, né, do sacrifício da Páscoa. Eles poderiam estar ali na festa, mas não poderiam participar de tudo. Então esses gregos, né, eles foram ali para participar da festa, daquilo que era possível para eles. Mas, verso 21, estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Então vê que o acesso deles a Jesus não foi muito fácil. Falaram com um, depois um falou com o outro, tal, até chegar lá em Jesus, e aí, Jesus vai autorizar? Respondeu-lhes Jesus. O texto não mostra, né? Eu creio que Jesus recebeu esses gregos aqui. Mas João ele é sucinto no seu relato. Jesus respondeu aos seus discípulos, é hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus já diz aqui que ele é o grão de trigo e ele vai morrer para que seja produzido o fruto da salvação. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu. Ouviu-se uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Então Jesus, meus irmãos, aqui, antes da gente continuar no texto, né, só para explicar aqui, Jesus, ele deixa claro que ele vai morrer, e que ele vai ser glorificado, mas ele deixa outra coisa claro aqui também. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que estar pronto também a um alto sacrifício, né? Sacrificar a sua própria vida, se necessário. Como eu disse aqui, no nosso contexto cultural, a gente vive o cristianismo numa boa, mas temos aí algumas limitações, algumas perseguições, mas em alguns contextos, a pessoa tem que perder a sua vida social, às vezes a sua vida familiar, às vezes a sua vida trabalhista e às vezes a sua própria vida em função de seguir a Jesus. Ser cristão não é fácil. Mas olha o que Jesus diz com relação aos estrangeiros.
verso de número 30, porque o contexto aqui é o dos gregos, né, que nos representam. Verso 30, então explicou Jesus, ele vai explicar, né, tudo que ele disse. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, ele não fala só sobre Israel, mas ele fala sobre o mundo. O que vai acontecer no mundo? Ele está dizendo aqui que o príncipe do mundo será expulso. A palavra que aparece aí como príncipe, ela pode ser traduzida por governador. Quem é o governador desse mundo? Apocalipse vai dizer que é o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, né? Que é Satanás. Ele governa o mundo. Como ele governa o mundo? Lá em Efésios capítulo 2 vai explicar que ele governa o mundo, né? Satanás age de uma tal forma que ele leva os homens a viverem conforme a vontade dele. Ele leva os homens a fazerem a vontade dele. Mas Jesus está dizendo, olha, o príncipe deste mundo será restringido. O governador desse mundo será restringido. O governador desse mundo será expulso. Por quê? Porque, meus irmãos, naquele tempo o evangelho estava restrito a Israel. É claro, haviam pessoas fora de Israel que eram evangelizadas também pelos judeus. Porque os judeus tinham um ministério missionário também. Mas pouquíssimo, né? O evangelho não saía de Jerusalém, né? De Israel, ali, de Jerusalém não, do território ali israelense. Mas agora não, Jesus está dizendo que o príncipe deste mundo seria expulso, verso 32. E quando ele fosse levantado da terra, aqui está falando da crucificação dele, né? Quando ele fosse crucificado, uma vez crucificado, ele atrairia o quê? Todos os homens para ele, ou seja, pessoas de todas as nações, não somente estes gregos, é o que Jesus está querendo dizer, não somente estes gregos, mas eu vou atrair o mundo inteiro para mim. O que Jesus disse em Mateus capítulo 24? E o evangelho do reino chegará a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, Jesus deu essa missão aos seus discípulos, comecem pregando em Jerusalém, depois vão se espalhando, né, pela Judéia, cheguem a Samaria e depois vão. É preciso que o evangelho chegue até os confins do mundo, até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Confins tem a ver com limites, né? Todos os limites, o evangelho tem que ali chegar. Porque Jesus está dizendo, é para isso que eu vim para morrer, para que o mundo inteiro seja atraído para mim mesmo. E aqui, a igreja precisa ser despertada para missões. A igreja precisa ser despertada para a urgência da evangelização. Amém, meus irmãos? Jesus morreu com um propósito, o propósito de trazer salvação. E enquanto houverem pessoas perdidas, nós temos que pregar o evangelho. Verso 33, né? Dizia isso, né? Significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão não entendia, os discípulos mesmo não entendiam muitas coisas que Jesus dizia. Respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Eles quiseram ali aclamar Jesus como rei, mas Jesus sai, se retira, porque Jesus não veio para ser um rei terreno, mas um rei espiritual, um salvador espiritual. O que me chama a atenção também nesse texto é o final do versículo 35, que diz assim: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Então, as pessoas que estão cegas espiritualmente, as pessoas que estão vivendo nas trevas, né? Viver nas trevas é o mesmo que viver em pecado. As pessoas que estão vivendo no pecado, elas não sabem para onde elas estão indo. Elas estão indo, mas não sabem para onde. Uma vez eu fui assistir um jogo de futebol com um amigo, já contei essa ilustração aqui. E ele era um amigo, nós fomos assistir um jogo do São Paulo no Morumbi, e esse amigo era corintiano. De repente eu olhei para ele e eu vi que ele estava pulando e cantando lá com a torcida do São Paulo, né? Eu falei para ele, rapaz, mas você não é corintiano? Ele falou assim, a massa manipula. A massa manipula. Então, às vezes, a gente vai com a massa, só que a massa sabe para onde está indo. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Essas pessoas, meus irmãos, John Align, um teólogo da época da pós-reforma, ele diz o seguinte, que os pecadores são como homens que carregam feixes de lenha para a fogueira onde eles mesmos serão queimados. Eles não sabem o que eles estão fazendo, nem para onde estão indo. Eles estão andando nas trevas. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho, ele traz luz. Só quem está em Cristo está indo para o lugar eterno, para as mansões eternas. Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. De acordo com os versos 21 a 26, o que você acha que é necessário para ver Jesus hoje? Claro, meus irmãos, nós não vamos ver Jesus literalmente, né? Quem quer ver Jesus hoje, né, literalmente? Eu acho que ninguém vai levantar a mão. Porque vai ter que passar dessa para uma outra, né? Para um outro plano. Mas necessário para ver Jesus hoje, no sentido de ter um encontro com Jesus, é necessário, meus irmãos, buscar a Jesus, entregar a vida a Jesus. Estar disposto a se sacrificar. Porque Jesus disse ali, né? Verso 25, quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, existe um sacrifício para ser cristão. Verso 31, no verso 31 Jesus faz uma afirmação interessante, ele chama Satanás de príncipe deste mundo. A palavra príncipe, talvez melhor traduzida por governador. Em sua opinião, o que Jesus quis dizer com essa afirmação? Satanás, ele governa esse mundo, mas o seu governo hoje está restrito. O Evangelho de Apocalipse vai nos mostrar que Satanás foi preso, foi expulso. Em que sentido? Se ele continua agindo, né? A gente vê de Satanás agindo, mas em que sentido ele foi expulso? Ele foi preso, foi amarrado. No sentido de que ele não pode mais impedir o Evangelho de chegar a todas as nações e nem a qualquer pessoa. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. O diabo não pode impedir o Evangelho de chegar a qualquer criatura. Aí se essa criatura vai crer, aí já é outra coisa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas Satanás não pode impedir o Evangelho, e ele também não pode impedir ninguém de crer. Nos versos 35 e 36 a 36, Jesus afirma ser luz, a luz que veio a luz que estava entre os homens. Leia a passagem novamente e responda, quais os benefícios desta luz para as nossas vidas? O benefício, meus irmãos, é nos tornarmos filhos de Deus, né? Veja o verso 36. Esse é o grande benefício. Quais atitudes devemos ter em relação a essa luz hoje? Devemos seguir Jesus, né? Andar nele, conhecer dele, e nos afastarmos das trevas. É isso que Jesus está dizendo aí. Porque, senão, não seremos salvos. A explicação da incredulidade dos judeus. Você está andando na luz? Aí você deve responder, né? Se ainda não,
Então você está na escuridão, cegueira espiritual. Deseja mudar essa realidade, passar a andar na luz? É claro, né? Se você pensar... Não, ninguém quer andar nas trevas, quer andar na luz, mas isso envolve outras questões. Você está disposto a se sacrificar pelo Evangelho? A explicação da incredulidade dos judeus. Aqui a gente vê a explicação da incredulidade dos judeus, dos fariseus, dos principais sacerdotes, do próprio Judas e de muitas pessoas hoje. Porque as pessoas continuam incrédulas, porque tantos bancos vazios na escola bíblica dominical, né? Vamos lá. Verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse versículo? E embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Será que essas pessoas, elas não acreditaram em Jesus? Porque o texto diz que não acreditaram, né? Jesus fez muitos sinais diante delas, diante dos olhos delas. Cura de coxos, de cegos, ressurreição de mortos. Lázaro estava ali para testemunhar. Essas pessoas, meus irmãos, elas não acreditaram. Elas, superficialmente, muitas acreditaram, mas entregar a vida a Cristo, crer a ponto de entregar a vida a Cristo, é isso que João está dizendo. Isso elas não fizeram. Então eu já vi muito isso, pessoas que recebem até um milagre, mas não entregam a vida a Jesus, continuam andando nas trevas. Verso 38, isso para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, olha só, aqui tem um jogo de palavras em que o profeta Isaías diz o seguinte, que para crer na pregação é preciso que Deus revele o seu braço, né? Revele o seu braço. Então, a palavra revelar significa tirar o véu, tirar a cortina, né? Então, imagine que aqui tem alguma coisa, eu falo, olha, é uma surpresa. Silvio Santos fazia muito isso, né? De repente, tira, né, o véu, tcharam, está aqui, né? Se Deus não tirar o véu dos nossos olhos, do nosso coração, nós não vamos crer. Então, o profeta Isaías diz o seguinte, Deus fez muitos milagres diante deles. Eles viram os milagres, mas eles não viram aquilo que os milagres significavam. Os irmãos estão compreendendo? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Então, o texto mostra a impossibilidade de crer. Eles não podiam crer, era impossível para eles o crer. Por quê? Isaías disse, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente vê aqui que muitos creram, muitos acreditaram, mas não entregaram a vida a ele, por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória. Então eles não creram de fato. Creram, mas não creram. Porque a verdadeira fé, meus irmãos, quem crê mesmo entrega a vida inteira a Jesus. Amém, igreja? Faço uma pergunta para você aqui. Eu sei que não é para todos, né? Essa pergunta é para alguns. O que te impede de ser cristão? O que te impede de seguir Jesus verdadeiramente, inteiramente, assim, inteiramente? O que te impede? Os fariseus, o que impedia eles era o medo de serem expulsos da sociedade. Eu vou perder meu lugar na sociedade, vou perder meu lugar na sinagoga. Talvez algum jovem, né? Vou perder meu lugar na minha posição na escola, meu lugar entre os amigos, porque
Meus irmãos, o mundo tem um curso. Se você é cristão, você vai andar no outro curso, no curso contrário. E aí você vai perder algumas coisas. Mas o que Jesus disse? Se você não perder, você também não vai ganhar. Se você não perder a sua vida, você não vai ganhar a sua alma. Mas aqueles homens, eles preferiram perder a sua alma e ficar com a sua posição na sociedade. Porque eles amaram mais a glória dos homens, verso 43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A última parte para a gente encerrar, já vou passar para a Fábia. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o anunciar. Eu sei que o meu mandamento é vida, eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Nós vimos tantas coisas aqui, vimos sobre a necessidade de ação de graças, como Maria. Vimos a necessidade de crer em Jesus verdadeiramente como Rei, de buscá-lo como os gregos o buscaram, e de crer nele, não uma fé superficial, mas uma fé que entrega toda a vida a Jesus. Medite nessas coisas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é viva, a Tua Palavra, ela penetra profundamente os corações. Nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor e te louvamos porque o Evangelho que chegou aos judeus, chegou àqueles gregos, também chegou até nós. Agora oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a graça de entregarmos a vida inteiramente ao Senhor Jesus. Que não haja, Senhor, reservas em nossos corações, que nós amemos mais a Tua glória do que a glória dos homens. E Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que haja em nossos corações ação de graças, como Maria foi agradecida, que também sejamos gratos, porque o Senhor morreu por nós para a nossa salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.